Ô, Guto, rapaz, deixa eu te contar. Tu já levou um choque de realidade tão grande que até parou pra repensar a vida? Porque, olha, esses dias aconteceu comigo. Seguinte, eu tava lá tranquilão achando que tava mandando bem até que uma pessoa, não vou citar nomes pra evitar processos, chegou em mim e disse: Dinho, vou te falar uma verdade que você precisa ouvir, mas sem ressentimentos, tá? Aí já sabe, né? Quando alguém fala sem ressentimentos, é porque lá vem pancada. E rapaz, não deu outra. Tomei foi um sacode daqueles. Primeiro eu tentei rir, disfarçar, mas depois fui pra casa, sentei na cama e fiquei olhando pro teto pensando: meu Deus, será que essa pessoa tá certa? Aí me veio um estalo. Tem hora que a gente precisa ouvir umas verdades pra cair na real. E olha que engraçado. Hoje, no nosso episódio, a gente vai falar de alguém que fazia exatamente isso. João Batista. Esse homem não tinha papas na língua, meu amigo. Ele não ficava passando a mão na cabeça de ninguém, não. Chamava o povo ao arrependimento com força. Ele dava um tapa na cara da religiosidade. Então, Guto, se prepara para o que vai ouvir quando for para o ar, porque o episódio de hoje promete. Deixa eu começar a gravar porque estou bem animado no Senhor para trocar essa ideia com a galera. Um abraço, parceiro, e ore por mim. Salve, salve, meu povo! Seja muito bem-vindo ao Acesso 365, seu podcast diário para mergulhar na palavra de Deus de um jeito leve, profundo e transformador. Aqui é o Dinho e hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 e este é o episódio 59. E me diz uma coisa, você já conheceu alguém que não tem medo de falar a verdade na sua cara? Aquele tipo de pessoa que olha pra você e solta: meu irmão, você tá errado e eu vou te explicar por quê. Sem filtro, sem meias palavras, só a verdade pura e crua. Pois é. Esse tipo de gente pode até incomodar, mas no fundo a gente sabe que precisa ouvir. E no episódio de hoje a gente vai falar de um dos maiores faladores de verdade da história, João Batista. Imagina a cena, um cara vivendo no deserto, vestindo pele de camelo, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. E ainda assim, arrastando multidões. O que fazia esse homem ser tão impactante? Simples, ele não tinha medo de falar o que precisava ser dito. João não só chamava o povo ao arrependimento, como também preparava o caminho para o Messias. E olha que incrível! No Antigo Testamento, lá em Levítico 1-3, a gente vê o sistema de sacrifícios que Deus estabeleceu para que o povo pudesse se achegar a ele. Só que esses sacrifícios eram apenas um trailer do que estava por vir. Então segura aí, porque hoje a gente vai entender como João Batista, os sacrifícios de Levítico e a nossa caminhada com Deus estão totalmente conectados. Bora nessa! Beleza? Agora que já entramos no clima do episódio, bora conectar os textos do dia e entender como essa história se encaixa no plano perfeito de Deus. A gente começa em Lucas 3, onde João Batista entra em cena chamando o povo ao arrependimento e preparando o caminho para Jesus. E olha, ele não pegava leve não. João não estava preocupado em ser politicamente correto ou em agradar a plateia. Ele olhava para o povo e dizia: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Lucas 3:7. Rapaz, pensa numa abertura impactante e não parava por aí. Ele dizia que o verdadeiro arrependimento precisava gerar frutos. Não adiantava só dizer estamos arrependidos, era preciso viver de maneira diferente. Agora segura essa conexão. Lá no Antigo Testamento, em Levítico 1-3, a gente vê Deus ensinando Moisés sobre os sacrifícios que o povo deveria oferecer. E olha que interessante, cada tipo de sacrifício tinha um propósito específico. O holocausto, Levítico 1, era completamente queimado no altar, simbolizando entrega total a Deus. A oferta de cereais, Levítico 2, era um reconhecimento da provisão divina. O sacrifício de comunhão, Levítico 3, falava de relacionamento com Deus e gratidão. E agora vem o ponto-chave. Esses sacrifícios eram temporários. Eles apontavam para algo maior, para um sacrifício definitivo. E é aí que Lucas 3 e Levítico se encontram.
João Batista não estava chamando o povo só para ser melhor, mas para se preparar para o Cordeiro de Deus, aquele que viria para oferecer o sacrifício perfeito. Agora, pensa comigo, será que a gente tem vivido um arrependimento verdadeiro ou estamos só seguindo o fluxo? Essa pergunta vai nos levar para um mergulho ainda mais profundo agora na reflexão. Agora que a gente já conectou os capítulos do dia, bora mergulhar nessa reflexão e entender o que isso significa. Pra nossa vida! Em Lucas 3, João Batista surge como a voz que clama no deserto, preparando o caminho para Jesus. Ele não estava ali para entreter ninguém, nem para massagear o ego das pessoas. O chamado dele era direto e desafiador. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E esse arrependimento que João pregava não era superficial. Ele não estava falando de um simples "foi mal aí, Deus". Ele dizia que o arrependimento verdadeiro gera frutos, ou seja, não adianta dizer que mudou, se a vida continua igual. Agora segura essa. No verso 16, João faz uma declaração poderosa. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava apontando para Jesus, o sacrifício perfeito, que traria um novo batismo. Não apenas externo, mas uma transformação interna de dentro para fora. E é aí que entra Levítico 1:3. O sistema de sacrifícios dado a Moisés mostrava que para o pecado ser perdoado era preciso derramar sangue. O holocausto, a oferta de cereais, o sacrifício de comunhão, tudo isso apontava para um dia em que Deus proveria um sacrifício definitivo. E quem foi esse sacrifício? Jesus. Quando João Batista viu Jesus, ele declarou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1:29. Percebe? Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombras daquilo que Cristo faria na cruz. Mas agora vem a pergunta crucial. Se Jesus já fez o sacrifício perfeito, o que ele espera de nós hoje? A resposta está em Romanos 12:1. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, a nossa vida deve ser uma oferta diária ao Senhor. Não um sacrifício para pagar pelos pecados, porque Jesus já pagou tudo, mas uma resposta de gratidão, entrega e obediência. Agora, bora refletir. Será que nossa vida tem sido um sacrifício vivo? Será que temos vivido de forma que glorifique a Deus? Essa é a hora de encarar essa realidade e tomar uma decisão séria. Agora segura essa pergunta. Será que temos vivido como sacrifícios vivos ou só temos feito rituais vazios? Olha que interessante. No tempo de João Batista, os fariseus achavam que estavam bem com Deus só porque seguiam tradições. Eles faziam suas orações, jejuavam, davam dízimo, mas João olhou para eles e disse: "Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que está por vir? Produzam frutos que mostrem arrependimento." Geres, Lucas 3, 7, 8. Ou seja, não adianta parecer santo por fora se por dentro não há transformação. João estava mostrando que Deus não quer aparências, ele quer um coração sincero. Agora segura essa conexão. Lá em Levítico, os sacrifícios eram feitos com animais sem defeito, ou seja, Deus queria ofertas puras, completas, sem reservas. Mas e hoje? Será que temos entregado a Deus um sacrifício puro ou temos dado qualquer coisa? Porque vamos ser sinceros, às vezes a gente quer servir a Deus, mas só até onde for conveniente, só quando não atrapalha nossos planos, só quando não exige renúncia. Mas Romanos 12:1 é claro: apresentem-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então me diz, se Deus olhasse para o seu coração agora, será que ele veria uma oferta verdadeira ou um sacrifício pela metade? E agora, meu amigo, minha amiga, essa decisão está nas suas mãos, porque ou a gente se entrega completamente a Deus, ou estamos apenas brincando de religiosidade. Se tem uma coisa que João Batista deixou clara, era que o sacrifício verdadeiro não é sobre a gente tentar se tornar aceitável para Deus, mas sim sobre reconhecer que somos completamente dependentes dele. E é aqui que entra a parte mais incrível dessa história. Porque João não ficou só apontando o problema, ele também anunciou a solução. Olha só o que ele disse em Lucas.
3,16. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu amigo, minha amiga, esse alguém poderoso é Jesus. João Batista estava dizendo: eu só estou preparando o caminho, mas aquele que realmente pode transformar vocês está chegando. Aqui está o detalhe mais lindo. Jesus não veio apenas para nos ensinar sobre Deus. Ele veio para ser o sacrifício perfeito que nos reconcilia com Deus. Lembra dos sacrifícios de Levítico? Cada oferta apontava para algo maior. O sacrifício pelo pecado mostrava a necessidade de perdão. A oferta de comunhão simbolizava a restauração do relacionamento com Deus. Mas tudo isso era apenas uma sombra do que Cristo faria na cruz. Quando Jesus morreu, ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Ele foi o sacrifício completo, santo e perfeito de uma vez por todas. Não precisamos mais levar cordeiros ao altar, porque o próprio Filho de Deus foi ao altar da cruz por nós. Agora, olha que incrível! Assim como João Batista chamou o povo ao arrependimento, Jesus também nos chama hoje. Mas tem um detalhe fundamental. Ele não pede apenas uma mudança externa. Ele quer transformar nosso coração. E aí vem a grande verdade. Não adianta tentar se sacrificar por Deus se você ainda não recebeu o sacrifício dele por você. Meu amigo, minha amiga, Cristo já pagou o preço? Ele já ofereceu tudo. A pergunta é: você vai continuar tentando se justificar por meio de regras e esforços humanos? Ou vai aceitar a graça de Deus de uma vez por todas? Se hoje você percebe que tem vivido uma fé baseada apenas em rituais, tentando barganhar com Deus, achando que fazer coisas certas é o suficiente, então eu preciso te dizer algo. A resposta não está no que você faz, mas no que Jesus já fez por você. E a boa notícia, ele está de braços abertos, pronto para transformar sua vida completamente. Beleza! Agora que já entendemos que Jesus é o sacrifício perfeito e que nossa salvação não depende dos nossos próprios méritos, mas do que ele fez por nós, a pergunta que fica é: como a gente vive essa verdade no dia a dia? Porque, olha, não basta saber que Jesus nos libertou. Precisamos viver como quem foi liberto de verdade? Então, bora pra prática! Quero te dar 3 passos que vão te ajudar a sair do campo da religiosidade e entrar na plenitude da graça. Primeiro, troque o peso da culpa pelo descanso em Cristo. Sabe aquela sensação de que você nunca é bom o suficiente para Deus? De que tem sempre algo que você precisa fazer para que ele te aceite? Larga isso agora. O próprio Jesus disse em Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A religião impõe fardos pesados, mas Jesus oferece alívio. Então, em vez de tentar provar que você é digno de Deus, aceite que ele já te fez digno através de Cristo. Segundo, pare de tentar barganhar com Deus. Muita gente ainda pensa que boas obras podem comprar bênçãos. Algo tipo: se eu orar mais, Deus vai me dar aquilo que eu quero, ou se eu fizer tudo certo, ele vai me amar mais. Mas me responde uma coisa: que oferta poderia ser maior do que o próprio sacrifício de Jesus? Efésios 2:8-9 deixa isso claro. Por quê? Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não há nada que possamos fazer para merecer mais ou menos o amor de Deus. A graça dele é suficiente. Terceiro, viva como uma oferta viva para Deus. Agora, segura essa. Se Jesus já foi o sacrifício perfeito, qual deve ser a nossa resposta? Romanos 12:1 responde isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso significa que nossa vida inteira deve ser uma resposta ao que Deus já fez. Não é sobre tentar merecer, mas sobre viver de um jeito que reflita o quanto somos gratos pela salvação. Então, deixa eu te perguntar: como sua vida tem refletido essa verdade? Você tem vivido na leveza da graça ou ainda está preso na lógica da religiosidade?
Se sua resposta for, Dinho, eu percebi que tenho tentado fazer por mim mesmo, ao invés de confiar no que Jesus já fez, hoje é o dia de mudar isso, porque a verdadeira transformação começa quando paramos de tentar impressionar Deus e simplesmente nos rendemos ao que Ele já fez. Agora chegamos ao momento mais importante desse episódio. Se até aqui você entendeu que Jesus é o sacrifício perfeito, que a religiosidade não pode te salvar e que a graça de Deus já fez tudo por você, só falta uma coisa. Você já entregou sua vida completamente a Cristo? Porque deixa eu te falar uma verdade bem séria. Não existe meio salvo. Ou você pertence a Cristo ou ainda está perdido. Ou você aceita o sacrifício dele, ou ainda está tentando se justificar por conta própria. E olha, tem muita gente que acha que já tomou essa decisão, mas nunca se rendeu de verdade. Frequenta a igreja, sabe versículos, até faz coisas certas, mas lá no fundo ainda está confiando no próprio esforço ao invés de confiar completamente em Jesus. E deixa eu te perguntar, você já entregou sua vida a Cristo de verdade? Ou tem vivido apenas na tentativa de ser bom o suficiente, sem nunca descansar na graça dele? Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro jeito, meu amigo, minha amiga. A única forma de estar certo diante de Deus é através de Jesus. E hoje Ele está te chamando. Se você sente no seu coração que precisa tomar essa decisão hoje, não adie mais. Arrependa-se dos seus pecados e confie em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se essa é sua decisão, eu quero te convidar a fazer uma oração agora mesmo, aí no seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que sozinho não posso me salvar. Mas hoje eu me arrependo dos meus pecados. E coloco minha fé em ti. Creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me dar uma nova vida. Eu te entrego meu coração e escolho viver para ti, como meu Senhor e Salvador. Amém! Se você fez essa oração e entregou sua vida a Cristo hoje, meu amigo, minha amiga, essa foi a decisão mais importante da sua vida e você tem acesso. Quer saber disso? Manda um direct no Instagram ou escreve nos comentários. Eu entreguei minha vida a Cristo. O GA quer te dar as boas-vindas nessa nova caminhada e te apoiar nesse início da sua fé. Agora, quero deixar um encorajamento especial para você que já caminha com Deus. Como tem sido sua entrega diária ao Senhor? Sua vida reflete alguém que já entendeu que Jesus é suficiente? Porque viver pela graça não é viver relaxado, mas viver transformado. E é com essa reflexão que vamos para a conclusão do episódio. E aí, meu caro ouvinte, depois de tudo o que falamos hoje, como anda a sua caminhada com Deus? Porque a verdade é que não há mais sacrifícios a serem feitos. Não há mais tentativas humanas que possam te justificar. Jesus já fez tudo. Lá, em Levítico, os sacrifícios apontavam para algo maior. E esse algo maior é Cristo. João Batista entendeu isso perfeitamente e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E a pergunta que fica é: você tem vivido essa verdade? Porque tem muita gente que diz crer em Jesus, mas na prática ainda vive como se dependesse do próprio esforço para ser aceito por Deus. Mas o que vimos hoje é que não se trata do que você faz, mas do que Ele já fez. Então, meu desafio para você é simples. Pare de tentar ser bom o suficiente e descanse na suficiência de Cristo. Se entregue completamente a Ele, confie no sacrifício perfeito da cruz e viva pela graça. Meu amigo, minha amiga, que episódio foi esse? Hein? Agora eu quero ouvir de você. Se você estivesse lá no tempo de João Batista, vendo aquele povo indo até ele no deserto, ouvindo aquela pregação forte sobre arrependimento, qual seria a sua reação? Você seria daqueles que iriam logo para o batismo, reconhecendo que precisavam mudar? Ou seria do grupo que ficaria ali no cantinho de braços cruzados pensando: quem esse João acha que é para falar desse jeito? Conta aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. E olha, se essa reflexão de hoje fez sentido para você, não guarda só para si. Compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Manda no grupo da família, no grupo da igreja, no zap do seu amigo. Bora espalhar a palavra.
de Deus! Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora mesmo. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e já deixa o like, porque isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas. E antes de sair, fica aqui com a gente e assiste ao vídeo que apareceu agora na tela! Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais essa reflexão. Tamo junto! Até o próximo episódio, se Deus permitir.